Olá pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso desenvolvimento, certo? Na aula passada a gente implementou a funcionalidade de buscar dados no banco de dados e plotar essas informações na nossa tabela home, tá? Na aula de hoje a gente vai estar implementando essa função aqui de editar, tá? É o que eu quero. Quando clicar no botão de editar, eu quero que abra um novo formulário com estes dados aqui, tá? Da linha que eu clicar e com o botão de editar, tá? Basicamente vai ser esse mesmo formulário aqui, essa mesma estrutura aqui, só que quando eu clicar, os dados já vêm preenchido aqui, tá? E o nome desse botão, em vez de cadastrar, vai ser editar, tá certo? Então vamos lá fazer este desenvolvimento. Vou voltar aqui no meu projeto, vou abrir aqui na aba esquerda as minhas pastinhas, tá? Primeira coisa, a gente vai ter que criar o nosso formulário de edição, tá? A gente tem o formulário de cadastro, a gente vai estar criando o nosso formulário de edição, tá certo? Então a gente vai copiar e colar esse formulário de cadastro, tá? E a gente vai só fazer algumas mudanças nele, tá? Então vou botão direito aqui, vou copy, vou colar dentro da pastinha templates, tá? Que é onde vai ficar os HTMLs. Vou dar um Ctrl V, Ctrl V. Vou mudar o nome de formulário cadastro para formulário edição. De formulário cadastro para formulário edição, certo? Vou dar o Enter. Beleza, vai abrir aqui o nosso formulário, tá certo? O que vai mudar aqui, pessoal, tá? O formulário é o mesmo, tá? Não muda aqui o nosso formulário. O que vai mudar é aqui, ó, no nosso botão, em vez de cadastrar, vai ser editar. Em vez de cadastrar, vai ser editar, tá certo? Então muda aqui de cadastrar para editar. Aqui em cima, ó, lá no nosso action também tem que mudar, tá certo? Aqui, ó, a gente fez o action cadastrar, vai ser um action editar, tá certo? Porque este formulário aqui vai estar chamando uma outra função, tá certo? Beleza, tá? Aqui no HTML é só isso mesmo, pessoal, tá? Não muda aqui no formulário de edição. Então a gente vai voltar aqui para home, tá? A gente vai voltar aqui para home. Então a gente vai estar trabalhando aqui, ó. Aqui, ó, neste botãozinho aqui, ó, nesse botãozinho pencil, que é aquele botão de editar, tá? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, ó, nesse botão Pencil, quando eu clicar nele, eu quero abrir esse formulário de edição, tá? Mas eu não quero abrir ele vazio, eu quero abrir ele com os dados já populados, né? Com os dados de quem eu clicar aqui em editar, tá certo? Então, quando eu clicar nesse link, eu vou ter que mandar para a função que vai abrir o formulário, eu tenho que mandar qual o identificador do usuário que eu quero editar, tá certo? Essa informação ela vai ser passada via URL, tá? Aqui no nosso href. Então, por isso, vamos lá, vamos implementar isso aqui e vai ficar mais claro para vocês entenderem. Então, aqui no caso, ó, no href, a gente não vai poder usar esse href normal aqui, tá? Então, eu vou estar apagando ele, tá? Apaguei esse href normal. A gente vai estar utilizando o href do próprio TimeLeaf, tá? Então th dois pontos href, tá certo? Igual. Beleza, tá? Então a gente vai estar usando o href do TimeLeaf, onde a gente vai estar colocando uma URL, mas no final da URL vai junto o ID de qual usuário a gente quer editar, tá certo? Então vamos lá. Então vou colocar aqui um arroba e abre chaves, certo? Coloco um arroba, abro chaves. Vou passar o URL, tá? Que vai ser barra formulário barra edição barra. Agora eu quero passar o ID, pessoal. Mas como que eu pego o ID desse objeto aqui, ó, que eu estou iterando, tá? Que eu estou percorrendo. Vamos lá, tenta entender, ó. Vou colocar chaves, tá? Quando eu abro e fecho chaves, ó, veja que ele apagou a chave aqui desse primeiro aqui, ó. A chave desse primeiro ele acabou apagando. Então vou colocar aqui chaves também. Beleza.
tá? Coloquei a chavinha aqui, beleza. Dentro dessas chaves internas, eu vou colocar o nome ID, tá? Beleza, coloquei o nome ID, agora eu vou abrir parêntese. E agora eu vou fazer uma igualdade, ó, ID igual. Agora eu vou pegar uma variável. Ó. Quando é uma variável, eu tenho que botar um cifrão, abre chaves. Qual variável? User.id, tá? Então, user.id. Então, isso aqui, pessoal, é como se eu colocasse lá localhost, 8080 barra formulário, barra edição, barra 1, por exemplo, se for o primeiro usuário, ou barra 2, se for o segundo usuário, tá certo? Beleza. Aqui no HTML é apenas isso. Tá? Aqui no HTML é apenas isso. Quando eu clicar aqui no azinho, ele vai chamar esta URL, passando no final o ID de quem eu quero editar, tá certo? Agora a gente vai lá para o nosso controller, onde a gente vai estar implementando esse abrir formulário de edição, tá? Vou vir para cá. Beleza, vamos lá. Aqui embaixo, ó. Vou implementar a função, ó. Fun abrir formulário edição, abrir formulário edição. Vou colocar chaves, vou colocar o retorno como uma string, tá certo? No final já vou colocar o retorno, ó. Qual vai ser o retorno? Vai ser o nome do HTML que eu quero abrir. Qual o nome do HTML que eu quero abrir? Formulário-edição, tá certo? Então vai ser formulário-edição, tá certo? Beleza, então esse camarada aqui ele vai abrir esse formulário. Agora, só falta a gente passar para ele os dados, né, do usuário que a gente quer editar, tá? Então aqui em cima a gente vai mapear a URL, tá? Então get map, passando entre aspas a seguinte informação. A gente não colocou aqui, ó, barra formulário barra edição. Então aqui a gente coloca também, ó, barra formulário barra edição, tá? E depois qual a informação que a gente tem que pegar? O barra, cadê o home? Aqui, ó, o barra id, tá? Então a gente volta para cá, barra, mas o id ele não é um parâmetro fixo, né? Então ele é uma variável que a gente vai estar recebendo. Então chaves id, tá certo? Então aqui vai ser 1, se for editar os dados do usuário que tem id1, vai ser 2, se a gente for editar os dados do usuário que tem id2, e assim sucessivamente, tá certo? Dentro do parênteses a gente precisa receber esta informação, ou seja, este id. Então a gente vai receber um parâmetro chamado de id, que vai ser do tipo long, tá certo? E além disso, no início a gente vai ter que colocar uma anotação chamada de @pet variable, passando entre parênteses o nome da variável que a gente está pegando, tá? Isso aqui, pessoal, se chama pet, tá? A URL se chama pet. Quando eu coloco entre chaves, isso aqui quer dizer que é uma variável, tá? Quando eu coloco aqui @pet variable, quer dizer que eu vou passar entre parênteses o nome da variável que eu vou estar injetando neste camaradinho aqui, tá? Então, beleza. Então aqui, ó, se eu cliquei aqui, ó, vamos lá, se eu clicar aqui, ó, no Ivan Moura, ele tem o ID1. Então, este camarada aqui vai ser o ID1. Se eu clicar no segundo, ele vai ter ID2. Então, esse camaradinha aqui vai receber o valor 2, tá certo? Beleza. Agora, a gente precisa ir no banco de dados e buscar os dados desse usuário que tem este ID aqui, tá? Então, como que a gente faz isso? Quem acessa o banco de dados? Repositório, tá? Quem acessa o banco de dados? Repositório. Vamos lá, tá? Então, val usuário é igual a repositório ponto. Vai ter uma funçãozinha chamada de find by ID, certo? Find by ID, que quer dizer buscar pelo ID. Passo o ID dentro dele.
Depois do parênteses, eu vou botar um ponto or else. Tá? Ponto or else. O que quer dizer? Caso não exista um usuário com esse ID, você quer que eu atribua qual valor a esse camarada aqui? Tá? Atribuo null. Tá? Null. Nada. Se não existir nenhum usuário com esse ID, atribuo um null para o usuário. Tá certo? Beleza. Neste ponto, a gente tem o usuário aqui em mãos. Tá? O que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa passar para o formulário este usuário. Mas como que a gente faz isso, pessoal? Como que a gente passa para o formulário o usuário? Através do model, não é verdade? Então aqui, ó, dentro do parêntese, vou colocar um vírgula, model, dois pontos, model com M maiúsculo. Depois de buscar no banco de dados o usuário, vou colocar dentro do model, então model.add attribute, passando o valor usuário, vírgula, usuário, tá? Esse aqui é o nome que eu estou dando para esse objeto e esse aqui é o objeto em si, tá? Sempre lembrando, pessoal, que esse nome attribute name ele coloca sozinho, tá? Não vá digitar isso aqui. Beleza, pessoal. Então, com isso aqui, ele vai abrir o formulário e vai mandar este usuário junto com ele, tá? Vamos lá, vamos aqui para o nosso formulário de edição. Veja que como a gente fez um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente já implementou o código que recebe o objeto. Ó. Aqui, ó, tg_object, ele recebeu esse objeto. E os inputs, ele já recebe, já também coloca no campo o valor que tem dentro de cada atributo. Ó. TH_field nome, TH_field e-mail, TH_field CPF. Então, quando eu abrir este formulário, ele já vem com essas informações colocadas em cada campo lá do meu formulário, tá? Vou pausar aqui no vermelhinho, vou dar o play novamente, Só para mostrar para vocês, ó, vou recarregar aqui, ó. Recarreguei o meu home, deixa eu voltar para cá, ó. Recarreguei meu home. Sei lá, quero editar Maria José, ó. Cliquei em editar. Veja que os dados já vieram junto para o formulário de edição, tá certo? Vou voltar aqui, ó. Não, eu quero editar a Bianca, editar. Veja que os dados já vieram junto para o formulário, beleza? O que falta a gente implementar agora, pessoal? Falta a gente implementar a ação de editar, ou seja, quando eu clicar em editar, a gente quer que edite os dados, tá bom? Como essa aula já está em 10 minutos, pessoal, eu vou deixar para a próxima aula para a gente finalizar esta funçãozinha de editar, tá? Então, para esta aula era isso. E vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.